Salve, salve pessoal, e aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, por bolsonarista as coisas tá boa não. Vou trazer aqui mais um depoimento, a testemunha lá do Núcleo 1 e por aí pá, da galera que tava orquestrando o bagulho de golpe de estado. Servidor da PRF, tá ligado não? O chicote vai estralar, meu irmão, vai ter saída pra Bolsonaro não. Na humildade, se inscreve nos canal, deixa like, comenta alguma coisa também pra fortalecer nós nesses negócios de engajamento. E sem mais delongas, vou trazer aqui já o testemunho dele. É a testemunha também de acusação, Adiel Pereira Alcântara, testemunha da Procuradoria-Geral da República, já se encontra? Apostos? Senhor Adiel? Boa tarde, ministro. Boa tarde. Então, da mesma forma, o senhor já foi, o seu nome completo, idade, local de residência, profissão já foi qualificado. Eu indago ao senhor se o senhor é parente, tem algum parentesco ou qual o seu grau de relacionamento com qualquer das partes. Não tenho nenhum grau de parentesco, ministro. Agradeço, também advirto o senhor, nos termos do artigo 342, da obrigatoriedade de falar a verdade sob pena do crime de falso testemunho, e passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. Boa tarde, senhor Adiel. O senhor, na época dos fatos narrados na denúncia, né, especificamente dentro das eleições presidenciais de 2022, era policial rodoviário federal. Quais eram as atividades que o senhor desempenhava nesse momento e onde o senhor estava lotado nesse período? Isso. Durante as eleições presidenciais de 2022, eu era o coordenador de análise de inteligência. A coordenação de análise de inteligência é uma coordenação dentro da estrutura da Diretoria de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Então, éramos 4 coordenações. Eu era o coordenador de análise de inteligência. E o trabalho que foi desenvolvido durante a Operação Eleições 2022, que competia a mim, era apenas realizar o acompanhamento das manifestações nos estados. Então, a gente fazia um relatório ostensivo que era chamado de consciência situacional. Então, a gente produzia esse relatório que tínhamos focais nos estados, esses agentes de inteligência nos estados passavam informações, a gente compilava por meio de um documento chamado Comunicado de Difusão Rápida e fazia a difusão, tanto para dentro da PRF quanto para fora da PRF. E no dia 20 de outubro de 2022, o senhor participou de uma reunião no gabinete do diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal? Sim. O senhor poderia dizer qual foi a pauta dessa reunião? Indicar sobre alguma orientação atípica sobre os procedimentos para o segundo turno das eleições de 2022? Claro. Nessa reunião, eu fui convidado para participar pelo diretor de inteligência da PRF, inspetor Reichardt. Ele me convidou para participar dessa reunião para eu demonstrar, porque a PRF ela formou um gabinete de crise para acompanhamento das operações a Operação Eleições. E eu fui convidado pelo inspetor Reichardt, o diretor de inteligência, para demonstrar qual era o papel da coordenação de análise nesse gabinete de crise, que é justamente o que eu acabei de mencionar, essa questão do consciência situacional. E aí eu fui acompanhando o inspetor Reichardt. Nessa reunião, que foi dentro da diretoria de operações da PRF, e foi presidida pelo diretor de operações, o inspetor Jairlon, tinha outros participantes também, em torno de 6 ou 7 participantes, né, nessa reunião. E aí, nessa reunião, entre as pautas que foram discutidas na reunião, o inspetor Jairlon, que era o diretor de operações, ele pediu um apoio ao diretor de inteligência, inspetor Reichardt, para que a inteligência apoiasse a área de operações no indicativo de abordagens de ônibus e vans que tinham como origem os estados de Goiás, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro e destino para o Nordeste.
E essa orientação, você sabe de onde veio? É uma orientação da diretoria-geral? Ou o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Exato. Quando ele deu ele fez esse pedido, né, de apoio ao diretor de inteligência, eu questionei do porquê apenas aqueles estados e porquê apenas aquele destino. E ele respondeu que era uma operação com foco em segurança viária, que tradicionalmente em festas finais de ano, feriados, tinha uma alta incidência de acidentes de trânsito, né, nesses trechos. E então era com foco no Código de Trânsito Brasileiro, nessa questão do CTB, e também no transporte irregular de passageiros e crimes eleitorais. Quando ele deu essa resposta, eu não me convenci, eu transpareci que eu fiquei meio... achei estranha aquela ordem. E aí ele falou, eu não sei, ministro, já tem... Desculpa, procurador. Eu não sei qual foi o contexto que ele falou exatamente, mas ele falou mais ou menos o seguinte: Adiel, tem coisas que são e tem coisas que parecem ser. Está na hora da PRF tomar lado, ou então, assim, a gente tem que fazer jus às funções de direção, e aquilo era uma determinação do diretor-geral. Ele falou dessa forma. Como é uma ordem, essa ordem foi dirigida ao diretor de inteligência, e aquele tipo de demanda não era foco da coordenação de análise, que eu era o chefe, então eu me calei. Não era ordem para mim, não era o escopo de atuação da minha coordenação, eu me calei. E a reunião seguiu, a reunião que está tratando de outras pautas. Na moral, pro Bolsonaro, o Escopassa tá muito encrencado. É muita prova pra tudo que é lado, tá ligado não? E os bagulho muito evidente, pô, tem nem como se sair mesmo. O senhor não foi, o senhor executou a orientação? Não, né? Não, porque não era o escopo de atribuição da coordenação de análise. A gente trabalhou exclusivamente com esses relatórios de consciência situacional. Era justamente para acompanhar manifestações, se poderiam impactar ou não as rodovias federais. E houve alguma reiteração dessa orientação, dessa ordem, alguma reunião subsequente ou reuniões subsequentes? Sim. Assim que acabou a reunião, acho importante falar isso, eu comentei, porque eu saí visivelmente achando estranha aquela determinação, né? E aí, no caminho de retorno à diretoria de inteligência, o inspetor Reichardt, que era o diretor de inteligência, comentou comigo, né? Adiel, o que houve? Aí eu falei, inspetor, essa ordem ela pode gerar questionamento. Em que pese eu não fazer, não é uma determinação para mim, mas seria interessante o senhor reavaliar isso aí, porque poderia gerar questionamento. No dia seguinte, isso foi dia 20. No dia 21, o inspetor Reichardt, diretor de inteligência, ele convocou todos os chefes de CEINTs, e o staff dele, né? Então, eu participei como coordenador de análise, participou também o coordenador de operações, o Cledeilson, o coordenador de contra-inteligência, Bert, o coordenador de soluções de inteligência, o Thiago Andrade. Todo o staff dele participou, junto com os chefes de CEINT, os chefes de serviço de inteligência nos estados, todos os estados da federação. E nessa reunião, o inspetor Reichardt, ele pegou esse pedido de apoio da diretoria de inteligência e repassou para as unidades regionais de inteligência, que eram responsáveis por fazer esse serviço de apoio à diretoria, à área operacional. Eles que são responsáveis por fazer esse tipo de aporte. E aí ele repassou essa determinação do inspetor Jairlon, o diretor de operações, para os CEINTs. O senhor fez uma declaração sobre essa reunião, todo o seguinte: isso foi na sexta-feira, sendo que na segunda-feira, 24 de outubro de 2022, Everton procurou o depoente e disse que estava pensando no que lhe foi dito e que acha
Se a gente fizer algo nesse sentido, eu vou sair da coordenação da chanceler. Tendo o depoente dito que o martelo estava batido e que não fariam aquilo como de fato não foi feito. O senhor confirma essa afirmação? Confirmo. Essa reunião com todo o staff da diretoria de inteligência foi realizada pela manhã. À tarde, eu convoquei na minha sala a minha substituta, né, a substituta da coordenação de análise, a Nara Lúcia. A Nara Lúcia também era chefe da divisão, era chefe de uma divisão vinculada à coordenação. E o Everton era o substituto da Nara Lúcia. Eu convoquei os dois na minha sala e falei, olha, eu participei de uma reunião na diretoria de operações, eu achei aquela ordem muito estranha e a gente não está autorizado, nenhum servidor, a fazer nenhum tipo de acompanhamento de fluxo ou qualquer assunto relacionado a isso. Isso foi na sexta-feira, à tarde. Na segunda-feira, o Everton me procurou. Ele falou, Gel, eu pensei bastante e se a gente fizer alguma coisa relacionada a isso, eu vou sair da coordenação. Aí eu falei exatamente, foi Everton, a posição é a mesma, a gente não vai fazer, e durante toda a operação, a coordenação de análise não fez nenhum tipo de trabalho relacionado a acompanhamento de fluxo, essa demanda. O senhor participou de alguma reunião diretamente com o senhor Silvinei Vasques? Chegou a receber alguma demanda diretamente dele ou por meio de intermediários sobre essas abordagens no segundo turno das eleições? Eu participei de uma única oportunidade de uma reunião com o diretor-geral Silvinei Vasques, mas foi uma reunião bem técnica. Eu tinha proposto, à época, a criação de uma Central Nacional de Inteligência. E aí o inspetor Reichard, que era o diretor de inteligência, ele me convidou para participar dessa reunião para eu explicar como é que funcionaria a Central Nacional de Inteligência. Mas essa central só foi inaugurada em segundo semestre de 2023. Então foi a única oportunidade que eu falei com Silvinei Vasques. No mesmo dia, 28 de outubro de 2022, Reichard disse para o declarante, também em mensagem, que o ex-DG-PRF, Silvinei Vasques, estava cobrando informações sobre abordagens de ônibus nos estados. Pelo depoente dito que a demanda havia sido repassada para os SEIMP, sendo que tinha que ser esclarecido ao DG-PRF que havia poucos fretamentos, não tendo se confirmado as expectativas de que aumentaria muito o fluxo de ônibus no período. O senhor está confirmando isso também, né? Exato. Eu posso contextualizar? Por favor. Isso foi uma mensagem que o inspetor Reichard, que era o diretor de inteligência, ele mandou para mim falando que o ex-diretor-geral, Silvinei Vasques, estava cobrando abordagem de ônibus e vans. E aí ele mandou, né? Ele mandou, só que a gente funcionava em gabinete de crise, então todas as diretorias estavam participando ali. E eu acredito que eles tinham um grupo, eles tinham um grupo só de gestão, que participava o diretor-geral, os diretores e os superintendentes. Então, é uma ordem que eu acredito que essa ordem foi dada num grupo de gestão deles. Porque quando o Reichard falou comigo por WhatsApp dessa determinação, eu vi que todos estavam mexendo ali, Inclusive, o pessoal da diretoria de operações estava buscando o mesmo dado. Inclusive, eu informei isso para ele. E aí eu respondi para ele, eu falei, chefe, o pessoal da DIOP está buscando esses dados. Inclusive, nessa reunião que eu falei, do dia 21, eu falei, essa orientação já foi repassada para os CEINTES, né? Os serviços de inteligência nos estados. Já foi repassada para eles e o pessoal da DIOP está buscando aqui. Já que não era atribuição minha buscar esses tipos de dados, eu falei, o pessoal do CEINTES está buscando e o pessoal da DIOP está buscando aqui. E aí, nesse interim, ele mesmo, o inspetor Reichard, ele mesmo consolidou esses dados. Ele consolidou esses dados, ele buscou em sistemas e ele mandou para mim uma imagem dizendo, né, e aí ele chegou à seguinte conclusão,
olha, a gente está abordando mais ônibus do que outros veículos. Aí eu falei, basta esclarecer o DG. Inclusive, quando eu falei basta esclarecer o DG, ele falou assim, não, eu vou esclarecer. E aí ele falou a seguinte, tem uma mensagem também que ele fala o seguinte, o DG, ele está cobrando superintendentes, inclusive com fotos, as abordagens dos ônibus. No diálogo ele fala, ele está cobrando por fotos as abordagens dos ônibus aos superintendentes. Então ele deu ele cobrou todo mundo, né, todo o staff dele, essa questão de abordagem de ônibus. Sabe se Reichard tinha contato ou acesso direto com o Silvio Ney Vasquez e com então o ministro da Justiça Anderson Torres? Ele era o staff do diretor-geral, né? Então, todos os diretores tinham contato. Então, assim, ele tinha um contato, ele participava de grupos, ele tinha reuniões ali entre eles. Eu nunca participei de reunião para afirmar quais reuniões eles participavam. Agora, com o ministro, realmente, eu não... Ele só informou uma vez para mim que ele falou, estou indo reunir com o ministro, mas não entrou no teor da conversa. Realmente, eu não sei se ele tinha um certo... a proximidade, né? Mas o senhor tem, assim, noção se as ordens que o Silvio Ney Marques dava partiam do Anderson Torres, do ministro Anderson Torres, ou eram do conhecimento do ministro Anderson Torres? Ministro, desculpa, procurador, realmente, excelência, realmente eu não tinha essa, porque eu era chão de fábrica, né? Eu estava ali na área técnica, então eu não tinha esse papo de gestão, realmente eu não tinha acesso. O senhor se recorda de ter conversado por WhatsApp no dia 29 de outubro de 22 com Paulo César Botti Alves Júnior sobre a postura de Silvio Ney Vasquez? Sim. Em um determinado momento ali, parece que o senhor teria falado que ele teria falado, que o DG, o diretor-geral, teria falado, vamos dizer assim, muita impropriedade nas reuniões de gestão e determinado, agora entre aspas, policiamento direcionado. Eu sou sem referência a que fala, qual o encontro do diretor-geral? Eu posso contextualizar também, excelência? Isso, excelente, por favor. Vamos lá. Essa conversa que foi realizada em mim e eu não estou conseguindo colega. Só um minutinho, por favor, senhor Adiel, só um minutinho. Uma questão técnica travou a sua. Ele mandou. Senhor Adiel, por favor. Para mim, um link de reportagem. Senhor Adiel, acusava. Está me ouvindo, senhor Adiel? Estou sim, ministro. Então a sua conexão cortou. O senhor pode começar de novo a resposta, por favor? Claro. Tá, obrigado. Claro. Obrigado. Da conversa, cortou só para eu saber. Começou contextualizando a conversa de WhatsApp entre o colega Botti. Isso. É isso? Isso, perfeito. Pode começar desde o início, a gente perdeu tudo. O colega Botti, ele mandou para mim um link de reportagem em que acusava o favorecimento tanto da PF quanto da PRF, favorecendo eleitores do ex-presidente. Quando ele mandou esse link, eu falei que aquilo era previsível. Eu falei que era previsível por dois motivos, excelência. Primeiro, eu era muito crítico à gestão do Vasquez. O Vasquez ele estava buscando uma proximidade muito grande com o ex-presidente e vinculando a imagem da PRF. Então, eu era muito crítico, todos sabiam que eu era muito crítico à gestão, que aquilo ali poderia... Tanto que a grande imprensa começou a chamar a PRF até de bolsonarista. Então, eu já via aquilo como previsibilidade. E segundo, porque eu ouvi, nessa reunião que eu tive na diretoria de operações, o inspetor de Jailon comentar que era uma ordem do diretor-geral esse tipo de policiamento direcionado. Depois, o inspetor Reichard repassou para os serviços de inteligência, né, essa orientação da diretoria de operações. E também por essa cobrança do diretor-geral em abordagem de ônibus.
Então, na verdade, eu linkei tudo e por isso que eu falei policiamento direcionado. Na verdade, foi eu achei estranho e eu linkei tudo, né? Eu cheguei a essa conclusão de policiamento direcionado. Mas foi uma conversa privada entre mim e o colega Bolt. Por isso que eu cheguei nessas conclusões. Foram todas essas nuances que eu fui juntando e cheguei nessa conclusão, né? Perfeito. Só para encerrar aqui, havia descontentamento dentro da Polícia Rodoviária Federal com relação à postura do senhor Silvinei Vasques? Se dizia por que o pessoal estava insatisfeito? Sim, Excelência. Esse aspecto crítico não era só meu, era de grande parte do efetivo. Grande parte do efetivo não via com bons olhos essa proximidade, essa vinculação à imagem do ex-presidente. Então, e essa vinculação vinha de motocicletas, ele participava de motocicletas com motocicleta da PRF, ele compartilhava nas redes sociais apreensões da PRF, ele ia a todas as formaturas da PRF. Então, assim, ele tinha uma vinculação muito forte, sabe? Teve aquele evento lá que o ex-diretor-geral convidou o ministro Anderson Torres e presenteou com a camisa do Flamengo, número 22. Ele fazia a revista Tropa ali com o Anderson Torres, querendo meio que militarizar a polícia. Então, assim, a gente não via isso bom, porque estava criando uma polícia de governo e não de Estado. Isso era muito ruim para a imagem da PRF. Grande parte do efetivo não via isso com bons olhos. Muito obrigado, senhor Ariel. Eu sou presidente dessa audiência, eu estou satisfeito. Obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República e passo a palavra ao advogado do colaborador e réu Maldo César Barbosa Cid, doutor César Bittencourt. O microfone fechado, doutor César. Agora, doutor César. Ok, sem perguntas, Excelência. Agradeço. O doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto. Perguntas também, Excelência. Doutor Demóstenes Torres. Sem pergunta, Excelência. Obrigado, agradeço. Doutor Elmar Novak. Sim, Excelência, eu tenho alguns questionamentos. Por favor. Só uma dúvida. O senhor disse agora que o senhor era um crítico da gestão, mas o senhor exercia um cargo comissionado, está correto isso? O senhor pode declinar qual era esse cargo que o senhor exercia? Eu era coordenador de análise de inteligência. A coordenação é uma área técnica, não é uma área de gestão e de planejamento. Correto. A reunião que o senhor citou agora, onde foram convocados vários chefes, coordenadores, aliás, todo o staff de vários estados, o senhor pode me dizer se Anderson Torres participou? Não. Não. Bom, em relação, o senhor disse que não teve contato com Anderson Torres, em nenhum momento o senhor chegaram a trocar mensagem ou ter qualquer tipo de conversa? O senhor não, eu nunca ouvi. Ok. E só para encerrar, quem é o responsável pelo planejamento do emprego operacional da Polícia Rodoviária Federal? O senhor fazia parte? Não, eu não faço. Desculpa, doutor, interrompi o senhor. Por favor, conclua. Não, só gostaria que você me informasse quem era o responsável pelo planejamento e pelo emprego operacional da Polícia Rodoviária. Se era ligado ao setor. Era o diretor de operações da diretoria de operações, o inspetor Jairlon. Ele que era o responsável pelo planejamento operacional. Isso interno dentro da Polícia Rodoviária Federal, está correto? Isso. A PRF tem diretorias, né? E a diretoria de operações é responsável pelo planejamento operacional. Ok. Muito obrigado, eu estou satisfeito. Por nada, doutor. Obrigado, doutor Novak. Doutor Matheus Milanês. Sem perguntas, Excelência. Obrigado. Doutor Celso Vilardi. Sem perguntas, Excelência. Agradeço. Doutor Andreu Farias. Sem perguntas, Excelência. Doutor Zé Luiz Oliveira Lima. Sem perguntas, ministro. Obrigado.
Agradeço aos advogados. Eu vou passar a palavra ao ministro Luiz Fux, que gostaria de um esclarecimento. Por favor, ministro Luiz Fux. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de saudar Vossa Excelência e a própria metodologia utilizada de franquear a palavra para os julgadores e integrantes da primeira turma. Queria elogiar essa sua postura, saudando também Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Eu queria me aproveitar de uma observação que Vossa Excelência fez com relação ao artigo 212, no sentido de que as perguntas não podem ser perguntas fechadas, se a testemunha confirma ou não confirma determinado trecho. Tem que ser uma pergunta aberta. E aí a testemunha, então, ela vai narrar. E pelo que eu entendi, isso é que eu queria esclarecer, senhor presidente, é que no início do depoimento, a parte disse que havia aí uma certa rotina para verificar essa vigília no trânsito em geral, que isso era uma rotina para verificar se havia algum incidente e alguma coisa nesse sentido. Era uma rotina na eleição acontecer isso? Ministro, foi uma única reunião de gestão que eu participei, foi essa reunião. Então, eu não sei dizer para o senhor se houve essa determinação em outras reuniões. Eu participei apenas dessa reunião da diretoria de operações. E para que fim o senhor participou? Qual foi o objetivo da sua participação? Sim, o inspetor Richard era o diretor de inteligência. Ele me convidou para eu explicar qual era o papel da coordenação de análise dentro do gabinete de crise, que é justamente o que eu falei, essa questão de relatórios de consciência situacional. Tínhamos focais em todos os estados, eles passavam qual era a situação do estado, se tinham interdições, se tinham manifestações, se aquilo poderia impactar as rodovias federais e também crimes eleitorais. Então, a função da coordenação era o quê? Era compilar esses dados num relatório, que era um relatório extensivo, e divulgar tanto para o staff da PRF, quanto também para todos os parceiros do CISBIM, todos os órgãos componentes do CISBIM. Então, eu fui para explicar apenas a participação da coordenação de análise no gabinete de crise. Tá bem. E a última que eu gostaria, porque foi agora no final, que Vossa Senhoria mencionou, que a sua, vamos dizer assim, que as atitudes de um dos protagonistas do processo fez o senhor supor alguma ideologia. Isso foi suposição sua ou teve algum ato concreto que o senhor possa nos indicar para acrescentar o nosso convencimento? Sim. Essa estranheza, nessa reunião que eu tive, que éramos mais ou menos 6, 7 policiais ali, só eu tive essa estranheza. Mas como era um ato isolado, eu ainda não tinha linkado outras situações, né, que eu mencionei para o procurador Gonet. Então, assim, foi uma estranheza particular, mas eu era muito crítico com a gestão do Vasquez. Então, mas naquela reunião foi só eu que estranhei. Depois que eu comentei com os colegas da coordenação, que eles falaram, cara, eu não vou participar também porque isso está estranho. Isso foge da normalidade. Olha, estou satisfeito, presidente. Agradeço ao ministro Luiz Fux, agradeço a testemunha, Adiel Pereira Alcântara, está dispensado. Obrigado. Obrigado, ministro. Boa tarde. Boa tarde. Na moral, o microfone do Procurador-Geral da República é péssimo, né? Não, tem pior não, velho. E Fux querendo fazer perguntinha. Mesmo, esse bicho é muita onda, né? Não, tem que devolver a revista quem pediu nos casos e parar com esses negócios e tá querendo diminuir a pena dos golpistas. Não sei qual é a mesmo desse bicho, não. Mesmo, tu está vacilando, né, não, Fux? Enfim, Fux, devolva a revista, para de coisa, só acompanha a Xandão e tá tudo certo, por favor, meu irmão, pra nós ter orgulho de tu. Eita, amor, velho, pra Bolsonaro vai ter saída mesmo, não. O bicho mesmo aí tava dando papo, tá ligado, não? Que era uma polícia de governo, não de estado, e aí vai e tudo mais, que negócio de estado autoritário é assim mesmo. Aí depois que tá reclamando de Xandão, essas fitas, Mourão já deu papo, meu velho. Xandão não é bandido.
Eita, que doideira. Enfim, eu vou encerrar o vídeo já por aqui, rapaziada. Humildemente peço que se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa like, comenta também alguma coisa pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. Na dúvida do que comentar, sem anistia pra golpista, tá ligado, né? Que é daquele jeito, golpista bom. É golpista preso, papai. Bolsonaro não tira a mão da boca. É, mano, vai tá chegando tua hora, tá chegando. Eu preciso isso. Será que ele vai fugir, meu irmão? Será que ele fica? Eu acho que é melhor meter logo a preventiva, nas dúvidas. Tá ligado não? Já diz aquele velho ditado. É melhor prevenir do que remediar. É, mano, vai muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!